Eu sou André Castilho, muito feliz e animado no CBM 2025, apesar de várias entrevistas que nós estamos fazendo, mas eu fico feliz quando eu faço entrevista aqui, principalmente nesse domo bonito do podcast AMTB RTM Brasil, e nós estamos com amigos, parceiros muito queridos, que são o pessoal da Portas Abertas. Eu falo pessoal porque está a equipe aqui, mas eu vou entrevistar o Marco Cruz, que é o secretário-geral da Portas Abertas, uma missão que trabalha com a conscientização, a mobilização, o auxílio também à igreja perseguida. A gente lembra sempre do meu xará, o irmão André, e até hoje me fazem, né, a brincadeira, né, o quebra-gelo, não há portas fechadas para o irmão André. Mas, Marco, muito obrigado por estar com a gente aqui para poder falar um pouquinho sobre essa realidade da igreja perseguida. Obrigado, irmão André, por estar aqui com você. É sempre um prazer estar com a RTM, Rádio Transmundial, que é uma rádio parceira, muito mais do que uma rádio, né? A gente está fazendo um podcast aqui filmado, ao vivo, então é uma alegria estar com você e poder compartilhar um pouco do trabalho da Portas Abertas. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, e nem te falei antes, que é a seguinte: há uma percepção de algumas pessoas que pode ficar mais difícil ser cristão no Brasil ou no Ocidente. Ao mesmo tempo, a gente tem a realidade, que a Portas Abertas alerta a gente, isso há décadas, da igreja perseguida. Então, alguém pode falar, tem cristofobia no Brasil, tem problema com perseguição, mas a gente tem a igreja perseguida para mostrar para a gente que é a igreja perseguida. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre você ser cristão num país como o Brasil, em que há liberdade religiosa, e você ser cristão em um país onde não há liberdade, onde você vai ser perseguido pelo simples fato de ser cristão. E se de repente a Portas Abertas sabe que realmente tem subido a perseguição em países do Ocidente como o Brasil. André, segundo a nossa metodologia, o Brasil é um país considerado livre de perseguição. A gente está aqui no Congresso Brasileiro de Missões, tem mais de 1.500 pessoas aqui transitando no caminho de São Paulo para cá. Passei por várias igrejas, vários encontros, tem outra conferência aqui do lado, a Conferência Fiel está aqui do lado. Então, a gente tem uma liberdade muito grande para expressar a nossa fé, para compartilhar a nossa fé, para mudar a nossa fé, sem nenhuma consequência para nós. A gente não tem um risco de vida, a gente não tem uma pressão. Eu estou falando de maneira sistemática. Há um caso aqui e ali de uma perseguição, mas de forma sistemática a gente tem liberdade para mudar, expressar a nossa fé, mudar de igreja. E, então o Brasil é considerado um país livre de perseguição. Os países onde a Portas Abertas atua, os países que estão na lista mundial da perseguição, onde há perseguição, isso acontece de forma sistemática. Então, no Brasil, casos isolados, e outros países do Ocidente, acontece um caso ali e acolá, mas há uma liberdade de expressão de fé. Vou dar um exemplo. Coreia do Norte, é o país número 1, a gente estava conversando há pouco sobre isso. Ele está na posição número 1 do país mais perseguidor aos cristãos. Se você é encontrado com uma Bíblia, e eu sempre faço essa ponte, não, no Brasil tem perseguição, tá, deixa eu falar dos países onde tem perseguição, aí você me responde, você que está me ouvindo. Coreia do Norte. Se você for encontrado com uma Bíblia, você pode ser preso e executado sumariamente. Você não tem a liberdade, então você não pode dizer que você é um cristão. Cristão é considerado um inimigo do Estado. Existem entre 50 e 70 mil cristãos em campos de trabalhos forçados. Qual o crime deles? Ser um cristão e ter sua fé descoberta. Na Coreia do Norte você não pode, a maior parte dos pais, cônjuges, não compartilha a sua fé com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, porque eles são doutrinados pelo regime a ter uma fidelidade para os líderes. É uma divindade, né? Foram os pais, agora tem o Kim Jong-un, o avô, o pai, eles são considerados divindades, então há uma doutrinação das pessoas, das crianças, dos adultos a serem fiéis ao Estado e não à sua própria família. Então você me responde, comparado com a Coreia do Norte, a gente é um país livre ou um país onde há perseguição? Então, quando falam que tem cristofobia no Brasil, tem coisas, tem aqui e ali, a Bíblia fala que aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, então a gente deve esperar a perseguição de uma forma ou de outra, mas nos níveis de intensidade, pressão e violência que acontece nos países onde a Portas Abertas atua, é incomparável. Então nós somos um país livre, graças a Deus. Estamos dando uma entrevista, tem várias pessoas olhando, não tem risco nenhum.
Ou você está com medo de chegar alguém aqui, eventualmente a gente ser preso por causa disso, a nossa igreja no domingo que a gente vai em geral, durante a semana, nas reuniões de oração, serem fechadas de uma hora para outra. Eu podia dar vários outros exemplos, né? Então o Brasil é considerado um país livre de perseguição e a gente vai falar mais das características dos países onde a Portas Abertas atua e que onde sim há uma sistematização da perseguição aos cristãos. Bom, antes da gente entrar nesse assunto, queria saber como que está sendo o que vocês estão fazendo aqui no CBM. Vocês assumiram uma oficina, o que foi falado, o que vocês estão conversando aqui no Congresso Brasileiro de Missões 2025? A gente está aqui como organização porque a gente faz parte do movimento de missões do nosso país, né, no Congresso Brasileiro de Missões. Então a gente teve a oportunidade, eu juntamente com o coordenador de Relações Eclesiásticas, que é o Willy Menezes, a gente participou, a gente ministrou um workshop. A maior parte das pessoas, André, não sabe que existe uma igreja perseguida. Então a gente falou do que é ser cristão nos países onde há perseguição, como o trabalho da Portas Abertas atua nesses países, como a gente cristão brasileiro pode se envolver nesse trabalho. Então, a Portas Abertas faz parte do movimento de missões a partir do Brasil e também no mundo. A gente não envia missionários, mas a gente apoia o cristão perseguido para que ele seja sal e luz. Ele é o missionário no seu país. Então a gente veio compartilhar aqui junto com outras missões. Então nós somos parte atuante do movimento de missões da igreja brasileira aqui. E você mencionou a questão dos 50 países mais perseguidos. Você tem uma lista. Exatamente. Que tem os 50 países mais perseguidos. Você mencionou a Coreia do Norte. Eu lembro que sempre está ali disputando o ranking, infelizmente, a Arábia Saudita. Sempre tem alguns países ali conhecidos. No Iêmen parece que a perseguição aumentou. E aí você estava comentando que a Nigéria é o país com maior violência. Eu fiquei na dúvida. Espera aí, não é a Coreia do Norte como o país mais perseguido? Por que aparece a Nigéria como o país mais violento? Então, qual que é a diferença? Como que vocês constroem esse ranking? Qual é o critério? A gente tem uma metodologia que tem sido desenvolvida ao longo de mais de 30 anos. Todos os anos, a Portas Abertas publica uma lista. É um ranking dos 50 países mais perseguidores aos cristãos. E tem uma metodologia de análise para elencar esses países. Então tem uma pontuação. A pontuação vai de 0 a 100. 100 é a pontuação máxima. A Coreia do Norte, que está no topo da lista, se você acessar o nosso site, se você conhece o nosso trabalho, sabe que a Coreia do Norte está no topo da lista, atingiu 98 pontos. Só que para você fazer essa pontuação, André, são alguns critérios. A gente divide em duas frentes principais. Os critérios que envolvem a pressão e outro critério que envolve a violência contra os cristãos. A Nigéria é o país mais violento contra os cristãos. E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas a Coreia do Norte está no topo da lista. Então, como é que ela está no topo da lista? Porque tem o critério de pressão também. Na Coreia, e a pressão ela engloba 5 aspectos da vida de uma pessoa, ou de uma nação. Primeiro, o aspecto individual. Então, na Coreia do Norte, um indivíduo não tem o direito de escolher a sua fé. Não tem o direito de ser cristão. Então, ele tem a pressão máxima no direito individual, na sua vida privada. Segundo, o indivíduo na Coreia do Norte ele não tem o direito de ter a sua fé e expressar a sua fé em família, porque a família é doutrinada a ser fiel ao Estado e vai denunciá-lo. Então, pontuação máxima na esfera de pressão na sua família. O indivíduo não tem o direito de ser um cristão no país como um todo. Então, a pressão máxima na nação. Então, pressão máxima para isso. A igreja não tem o direito de existir, não existem igrejas de fato. Se você for para a Coreia do Norte, você já foi um país comunista? Não. Eu já vivi num país comunista. Então tem a propaganda comunista. Você vai lá e tem o teatro, tem a igreja teatral ali. Para dizer que não, eu fui num país de influência. De influência e me chamou a atenção que tinha uma revista falando sobre, eu não vou falar qual país que é, mesmo porque provavelmente ia surpreender as pessoas, mas ele tem a influência socialista, digamos assim, e eu achei interessante isso que você está falando da propaganda. Na capa de uma revista, fala sobre o líder e uma exaltação muito forte ao líder histórico daquele país. Exatamente. Na Coreia do Norte, continuando, né? Assim, a Coreia do Norte, você tem mais de 40 mil imagens dos líderes
estátuas, os cidadãos são obrigados a ter a foto dentro de casa do líder, né? Eu estou usando o exemplo mais categórico, até porque você falou Coreia do Norte e Nigéria. Então, a pressão é máxima na Coreia do Norte, e então ela tem a nota máxima nos quesitos de pressão. A vida individual, a vida familiar, comunidade, país e a igreja, né? Porque a igreja é proibido ter igreja. No aspecto violência, a Nigéria supera a Coreia do Norte. A Nigéria saiu nas mídias agora, principalmente porque um influenciador americano falou, aí a gente ouve, né? Às vezes no Brasil a gente é muitas vezes influenciado pelo que fala no exterior. Há anos a Portas Abertas vem falando que a Coreia do Norte é o país mais violento contra os cristãos. No período da avaliação da lista atual, para você ter uma ideia, 3.100 cristãos perderam as suas vidas por causa da fé em Jesus Cristo na Coreia do Norte. 69% do total de cristãos que foram mortos no período de avaliação da lista. Então, no quesito violência... Desculpa, você falou Coreia do Norte, mas você quis dizer Nigéria. Desculpa, é Nigéria. Nigéria é o país mais violento contra os cristãos, só retificando, 3.100 cristãos perderam a sua vida, 69% do total dos cristãos que foram mortos de acordo com a lista. Então, no quesito violência, a Nigéria atingiu a nota máxima, acima da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte tem uma pontuação maior, mas no quesito violência, a Nigéria é o país mais violento contra os cristãos. Agora, falando sobre a Nigéria, porque a gente ouve que, diferente de outros países até ali, por exemplo, Lagos, você tem, que é a capital da Nigéria, você tem igrejas enormes. Sim. Você tem um ambiente na Nigéria, e muito se fala até de avivamento que já aconteceu. Exatamente. E acontece na Nigéria. Então, aonde é que está acontecendo essa perseguição e essa violência tão grande aos cristãos? Por que isso está acontecendo na Nigéria, que é um país que, inclusive, já envia, aliás, é uma grande força missionária, agora estou lembrando, né? O que é isso? Que contraste, paradoxo diferente esse? A Nigéria é um país que ela é dividido, André, em duas grandes partes. Você tem o cinturão médio do país e você tem a parte norte. A parte norte é de maioria muçulmana, e é ali que a perseguição contra os cristãos ela atinge a sua forma mais forte, mais radical. Há um movimento de islamização vindo do norte para o cinturão médio, tá? Então, na região de maioria muçulmana, 12 estados adotam a Sharia, que é a lei islâmica. A lei islâmica é no norte. O sul do país tem maioria cristã. Então, é um país que tem mais ou menos uma divisão 50% muçulmano e 50% cristão. Então, a perseguição sistemática acontece no norte do país por dois movimentos principais, André. Primeiro, o grupo radical extremista islâmico, que é Boko Haram, que ataca os cristãos, as vilas, e também os extremistas da etnia Fulani. A etnia Fulani tem mais de 16 milhões de pessoas em vários países da África, e extremistas desse grupo estão dizimando vilas. Eu visitei o país, posso falar de relatos pessoais ali, a violência crescente. Então, há uma violência grande da parte norte para o cinturão médio do país. E o sul há mais liberdade, onde tem a maioria cristã. Então, quer dizer, é como se houvesse um ataque mesmo, né? É um ataque. Deixa eu descrever exatamente como acontece. Eu visitei algumas vilas. A gente teve uma viagem de campo da Portas Abertas, todo o protocolo de segurança, a gente teve que ser escoltado por policiais para visitar as vilas cristãs que tinham sido atacadas pelos extremistas Fulani. A gente teve que ter uma autorização especial do Estado e a gente foi escoltado por militares do governo da Nigéria. Então, além dos policiais que tinham com a gente, aqueles caras com metralhadoras, batedores de moto, e a gente foi nas vilas. E, André, a gente dirigiu horas e via casas, as fotos que você vê no nosso site da Portas Abertas, quem for visitar o nosso estande vai ver fotos, aquelas vilas, casas vazias, igrejas queimadas, plantações destruídas, porque houve o ataque sistemático e brutal de extremistas Fulani e mataram muitos cristãos que estavam ali, ou os que não morreram fugiram, deixando tudo para trás. Então, vilas fantasma que a gente foi visitar, orou ali no caminho. Os militares que são muçulmanos, que estavam nos escoltando, iam lá falar com os Fulani. Eles não vivem nas casas, eles vivem em tendas, eles são nômades, e eles estavam ali ilesos.
Os militares sabem que atacaram, mas não fazendo nada com eles. E eles são muçulmanos conversando. E aquelas vilas, aquelas casas, as igrejas, as plantações, tudo destruídas porque os radicais atacaram as vilas cristãs. Depois dali, André, eu tive a oportunidade de visitar algumas famílias que moravam ali. Tinham a sua casa, a sua igreja, o seu sustento, perderam tudo. Num campo de deslocados internos, André, tinham 4.000 pessoas. No relento, sem nada. O outro, 6.000 pessoas, 10.000 pessoas, a portas abertas em parceria com outras organizações, apoiando essas pessoas. Tem gente que está lá há 5 anos, tem gente que chegou com filho bebê, hoje está com 10 anos. Todos que são deslocados internos, que fugiram desses ataques e deixaram tudo para trás. E aí tem aquelas vilas fantasmas, igrejas queimadas por causa do ataque de radicais. Isso acontece sistematicamente no norte do país. Eles estão sendo mais ousados e estão indo até o cinturão médio também e atacando regiões que têm população cristã também. Então, há um ataque sistemático contra cristãos acontecendo na Nigéria. E há uma impunidade, como eu falei, os militares nigerianos que nos escoltavam iam lá falar com os fulani, que tinham atacado os cristãos, e eles sabiam, não faziam nada. Nada. Então, a nossa petição... e a gente vai falar um pouco disso, é para alertar da situação, para que seja feita alguma coisa. E quais são as ações que a gente pode... Porque assim, vou falar do meu sentimento que eu estou tendo agora, de revolta. É claro. A gente fica revoltado. Mas ao mesmo tempo a gente sabe do movimento que, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos ter, né? O perdão... Virar outra face, amar os seus inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. É muito legal a gente falar na teoria. Imagina você ser um pai, um viúvo nigeriano que experimentou, e eu conheci posso falar do testemunho dele, que conheceu, passou por uma tragédia, a sua esposa foi assassinada por radicais e órfão, e você fala para ele, você tem que perdoar os seus inimigos, virar outra face. É um pouco mais complicado. É, né? Muito mais desafiador, mas o Espírito Santo tem agido, e há vários testemunhos de o amor ao seu inimigo e o virar a outra face, o perdão, orar por aqueles que vos perseguem na prática, acontecendo na Nigéria. Há muitos testemunhos. E aí, quais são as ações que a Portas Abertas e a gente faz nesses casos? Né? Você está tendo esse aumento de perseguição. E aí o povo teve que fugir. Não deu para ficar lá, mas ao mesmo tempo, a gente falando aqui de CBM, Congresso Brasileiro de Missões, mas tem que falar do Evangelho para eles lá. E como é que é essa atenção? Como é que é a ação que tem que ser tomada diante dessa crescente perseguição? O que a gente faz como organização, André? E eu vou resumir no ID da Igreja Perseguida. Você que está ouvindo aqui agora, eu espero que você tenha tido o mesmo sentimento do André, de revolta. Tá? E como é que você vai colocar isso para fora? O que você vai fazer em resposta ao que você ouviu agora? É o ID. Primeiro, intercessão. A oração é o primeiro pedido do cristão perseguido. Talvez você não tenha oportunidade de ir para a Nigéria. Talvez você não queira, eu não tenho estrutura para ir para a Nigéria, mas sua oração pode chegar lá. Então você ore para que esses nossos irmãos continuem firmes, que tenham a capacidade de perdoar, que eles não desanimem. Então, oração, a intercessão. Segundo, doação. Tem vários projetos da Portas Abertas de apoio, socorro emergencial, apoio pós-trauma de pessoas que passaram por trauma. Então você pode doar para os projetos. E também de encorajamento. Você pode participar das campanhas de encorajamento. Posso falar da campanha global que a gente está fazendo, da petição? Claro. Então, a gente tem campanha de cartões e a Portas Abertas, porque a África subsaariana, a África que fica ao sul do deserto do Saara, é a região mais violenta contra os cristãos. Engloba também a Nigéria, Mali, Níger, vários outros países. A Portas Abertas está com uma campanha global que chama Desperta África, que para você levantar a sua voz contra essa impunidade. Então você acessa o nosso site, escreve seu nome na petição. A gente tem o objetivo, André, de levantar 1 milhão de assinaturas nessa petição. O slogan escolhido pelos cristãos perseguidos da região é: pare a violência, comece a cura. Para que a gente vá com essa petição no governo nigeriano, que tem deixado os agressores impunes. Eu falei do exemplo dos militares que não estão fazendo nada. Os cristãos estão ali há 5, 10 anos, fora das suas casas, nada acontece. Então, a gente vai levar essa petição para as lideranças ali da Nigéria, das Nações Unidas, de governos em outros países, até quem sabe o nosso país, para que faça uma pressão diplomática para que haja alguma ação, para que os direitos dos nossos irmãos sejam garantidos, para que eles possam voltar para a sua casa, ter a sua subsistência,
ter o culto na sua igreja, porque é inaceitável, é revoltante sim ver uma situação dessa e a impunidade continuar. Então é o ID, interceder, doar, encorajar, encoraja a igreja perseguida na África subsaariana, especialmente na Nigéria, participando da petição. O site dá portas abertas para o pessoal acessar essas informações. www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br. Acesse o nosso site, no banner principal está a campanha, tem motivos de oração, calendário de oração, muitas oportunidades de você que também ficou revoltado. Espero que tenha... você que nunca ouviu falar da igreja perseguida, tem esse sentimento. A sua revolta, ela tem que ser expressa na oração, na ação e participação na petição. E também perdoar essas pessoas. Os perseguidores, André, eles acham que estão fazendo a questão certa, a coisa certa. A gente tem que orar pela perseguição dos perseguidores. Há várias histórias de Saulos que viraram Paulo, perseguidores que viraram perseguidos por amor a Cristo. Então ore também pelos extremistas Fulani, pelos extremistas do Boko Haram, para que eles conheçam Jesus. A gente conhece Jesus e a palavra da verdade, que é a Bíblia, eles não conhecem. E eles acham que estão fazendo a coisa certa. A gente pode revelar a verdade para eles e orar por eles também. Pois é, talvez a maior arma que a gente tenha contra a perseguição é justamente a evangelização. A oração é a verdadeira batalha. A oração já é a batalha. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é pegar em armas, embora algumas pessoas tenham pego em armas para se proteger nessa região, e eu não os condeno, mas é oração. A oração é a verdadeira batalha, e a oração para que eles sejam convertidos, para que eles encontrem a verdade, e para que cristãos que resolvem permanecer nessa região de violência. Posso falar de um testemunho de um pastor? Por favor. Esse pastor é evangelista, e ele mora numa dessas vilas que enfrentaram os ataques de extremistas da etnia Fulani. E ele saiu para evangelizar. Então imagina, feliz da vida, porque eu vou compartilhar a mensagem do evangelho. Ele sai. A família dele foi atacada, a esposa dele foi assassinada, foi atacada, eles receberam tiros e morreram. A esposa e o filho dele, e enquanto ele estava evangelizando. Ele voltou para casa e viu aquela cena. Ele entrou em choque. É impossível, a gente não, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e você vê essas, como é que isso pode cooperar para o meu bem? Em resumo, André, ele foi apoiado pelo projeto de apoio pós-trauma da Portas Abertas, ele passou, e eu estava lá com o Enoque, né, na Nigéria, ele falou: Marco, a cura começa com perdão, tudo começa com perdão. Como é que você fala para um viúvo? Eu tinha experiência de encontros com viúvos, mas encontrei um viúvo, que a sua esposa foi assassinada, o filho assassinado por radicais, você vai perdoar. Ele passou pelo processo de apoio pós-trauma, da Portas Abertas, perdoou os perseguidores. Hoje ele é um multiplicador, hoje ele é um cuidador, ele leva essa palavra de perdão, ele conta o testemunho dele, muitas pessoas destruídas emocionalmente, traumatizadas, e ele fala: eu perdoei, esse é o meu testemunho, você também pode fazer, vem comigo. E ele compartilhou uma coisa comigo, André, que para mim é uma das grandes expressões de amar o seu inimigo e virar a outra face. Ele falou: Marco, quando eu vi aquela cena, eu tive muita raiva de Imagino. Deus, natural, muita raiva das pessoas que fizeram aquilo. Hoje eu os perdoei. E Marco, eles precisam de Jesus, eles acham que estão fazendo a coisa certa. E se eu tiver a oportunidade na minha vila, ele está na vila, continua evangelizando, correndo risco, encontrar os jovens, eles descobriram que foram jovens que tinham matado sua mãe, sua esposa e o seu filho. Se eu tiver oportunidades, eu quero convidar esses jovens para dividir a mesa comigo. E eu vou compartilhar Jesus com ele, porque eles precisam de Jesus comigo, da palavra de Deus de salvação. Então, André, rapaz, há muitas... Eu falei: posso te abraçar? Posso te abraçar, porque eu estou vendo um herói na fé e eu não estou nesse nível de dimensão espiritual dessa prática. Eu quero estar nesse nível E se você consegue fazer isso, você que está me ouvindo, que não perdoou, tudo começa com perdão, a cura começa com perdão. E esse pastor, ele mostrou isso, e hoje ele é um multiplicador. Ele é um multiplicador, ele é um cuidador de outras pessoas que estão passando por traumas. Ele é um evangelista, continua evangelizando, e ele foi curado porque ele perdoou. E o processo de cura começa com o perdão. Marco, sempre que a gente conversa sobre a Portas Abertas, sobre a igreja perseguida, a gente fica constrangido. Eu estou constrangido também. Porque eu lembro uma vez uma missionária, na verdade uma pessoa ligada a Portas Abertas, né, foi lá
da minha igreja local e assim, ela falou, olha, vocês podem falar de Jesus aqui para todo mundo, né? Então você pode no elevador falar de Jesus, tal, então vocês têm que fazer isso. Então, acho que o primeiro movimento é a gente estar num país livre. Exatamente. E a gente pode falar de Jesus, vamos falar de Jesus. Segundo movimento é orar, por quem não tem a mesma liberdade, o mesmo privilégio que a gente, e fazer alguma coisa. Então eu quero que você repita o site, repita a campanha, para que nós possamos nos engajar em oração e nessa petição também, que a gente pode, essa pressão que a gente também pode fazer para ajudar os nossos irmãos. Acesse lá o nosso site, é www.portasabertas.org.br, www.portasabertas.org.br. Tem o banner das campanhas, tem um banner da campanha em favor da igreja na África Subsaariana, dos nossos irmãos que enfrentam essa violência nível máximo acima da Coreia do Norte, que é Desperta África. Pare a violência, comece a cura. Você pode participar desse movimento, a gente quer levar 1 milhão de assinaturas, creia que isso vai fazer diferença. A igreja da África pediu para a gente fazer essa campanha, não é uma ideia nossa, é a ideia da igreja, dos cristãos que são perseguidos, para que eles entendam que eles não estão sozinhos, para que a gente possa levar essa petição, essas 1 milhão de assinaturas ou mais, se Deus permitir, para o governo local da Nigéria, para as Nações Unidas, governos de outros países, para que haja uma pressão diplomática para que a situação mude, para que essas pessoas não fiquem impunes e para que os nossos irmãos voltem para casa, para viver sua vida como cristãos normais, como a gente faz aqui no Brasil. Muito obrigado, Marco. Que Deus abençoe a Portas Abertas, que Deus abençoe seu ministério e possamos continuar juntos na missão, junto com os irmãos aí que sofrem essa perseguição. Amém. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você e o pessoal que está ouvindo a gente e vendo a gente. André Castilho, especial aqui para o podcast AMTB e RTM Brasil no CBM 2025.